O Mundo Cotidiano, com Paula Favarato. Paula Favarato é professora de geopolítica e hoje ela mesma propôs comentar a operação mais letal da história que aconteceu no Rio de Janeiro. Não exatamente a operação, mas o crime organizado, quando as facções viram uma afronta ao poder do Estado, às autoridades, enfim, ao Estado democrático de direito, e não só o Estado democrático de direito, né? Há crime organizado também em outros regimes, mas enfim. O que a gente está vendo aqui no Brasil é que essas facções têm poder de se organizar, são articuladas, têm ações rápidas, muito violentas e dominam o território. Eu comecei dizendo, professora, que essa operação no Rio explicitou para todo mundo que não é a polícia indo cumprir uma operação quando ela vai cumprir um mandado de busca e apreensão numa casa, ou quando ela vai prender uma pessoa porque há um mandado de prisão contra ele. O que a gente viu foi uma guerra por um território, porque o Estado não consegue entrar naquele território. Ele é ocupado. E aí surgiram algumas questões. Isso define crime organizado? Isso já não é guerra civil mesmo que a gente vê, que vem acontecendo no país? Enfim, qual é a sua avaliação sobre tudo isso que aconteceu aos olhos da professora de geopolítica? Boa tarde a todos. Boa. Eu acho que essa é um debate que a gente não tinha como fugir nessa semana, mesmo porque tem muitas variantes, Mário, e para os nossos ouvintes perceberem o quão isso é complexo, e para situações complexas não existem soluções simples. Resgatar um pouco do que é o Comando Vermelho, de como ele surgiu e como ele se tornou um poder paralelo tão forte, um narco-estado, porque a gente fala muito sobre isso a respeito de Colômbia, o tráfico de drogas colombiano, os cartéis, mas como ele é um poder paralelo tão forte que o Estado, ele coloca forças militares daquele jeito, num lugar muito cercado de um grupo enorme de pessoas que estão tentando sobreviver, que vivem ali e dá origem a uma cena que já entrou nos registros históricos como a pior chacina da história do Brasil, ultrapassando o Carandiru, deixando o Carandiru para trás com uma larga distância. Então, o Rio de Janeiro vive uma guerra civil, né? A grande verdade é essa, e isso complica tanto um Estado que é tão lucrativo, que movimenta um fluxo tão grande de pessoas, de trabalho, de negócios, de finança, de turismo, e tudo isso vai deixando o Rio de Janeiro menos interessante aos olhos de quem pode escolher, por exemplo, passar um final de semana lá e movimentar ainda mais aquela economia, seja do pequeno, do médio e do grande. As pessoas têm medo de ir ao Rio de Janeiro. Justificado completamente. E as pessoas que vivem no Rio de Janeiro e que são completamente apaixonadas pelo Rio, porque existe uma relação de apego muito grande do carioca com o lugar onde ele vive, essas pessoas meio que se perguntam frequentemente: como que eu vou viver aqui? Como que vai ficar a minha vida aqui? Porque é um estado constante de guerra civil. Essa é uma disputa entre as facções criminosas. Eu acho que é interessante falarmos isso. Os diferentes poderes paralelos que a droga movimenta no Rio de Janeiro disputam territórios entre eles. Então existe uma guerra interna, existe uma guerra com a polícia, e no meio disso tudo existe um Estado que não sabe para onde atirar, que está completamente perdido, que não tem as suas ações e as suas funções básicas em capacidade de resolvê-las, porque está previsto na Constituição de 1988, a segurança pública é uma obrigação do Estado. É uma obrigação do governo, e ele não consegue oferecer isso às pessoas que vivem no Rio de Janeiro. Então, acho que já entramos definitivamente no status de guerra civil. A gente pode dizer isso assim, sem temor de estar exagerando. Com certeza, porque existe uma ausência do Estado na sua função mais simples. O Estado, enquanto governos, só tem uma função, Mário. Só tem uma função: garantir que nós, enquanto sociedade, não venhamos a morrer. E essa garantia não está sendo assegurada. Então ele falhou. E nesse esvaziamento de poder do Estado, as facções criminosas vão assumindo territorialmente um domínio, um poder e uma força que hoje elas ficam simplesmente incombatíveis. Porque eu tenho visto pronunciamentos do governo do Rio de Janeiro dizendo que nós vencemos, nós demos uma punhalada muito grande no tráfico, mas a ação de ontem substitui as pessoas que morreram com uma facilidade muito grande. Então, eu não vejo grandes abalos estruturais em uma instituição que é o que se tornou o Comando Vermelho no Rio de Janeiro.
Perfeito. O poder bélico também que a gente viu do Comando Vermelho, de usar drones. Drones com armas contra a polícia, mostra que não é uma guerra civil, assim, Não. de um Estado muito mais poderoso. Não é. E mais do que isso, eu sempre me assustei muito com os fuzis. Uma AR-15, uma AK-47, um fuzil é um tipo de armamento que não é simples de se conseguir, não é fácil de se encontrar. Para isso chegar na mão de uma facção criminosa, para isso chegar num morro carioca, é muito importante entender que isso entrou por vias ilegais, isso passou por fronteiras, isso passou por vigilância, isso passou por policiamento e passou. E se passou por quê? Porque não existe fiscalização suficiente ou porque existe uma fiscalização e ela é burlada por integrantes daqueles órgãos que deveriam fiscalizar e vigiar. Então ele está tão estruturalmente infiltrado, ele é um poder tão oculto e tão dissolvido que ele está intimamente ligado às instituições que deveriam combatê-lo. Porque se isso chega, um drone capaz de jogar granadas na força policial, isso significa que ele foi adaptado. Ele foi adaptado por alguém que tem conhecimento técnico, que tem conhecimento bélico, que não só fez o instrumento do drone, o drone militar, que é uma coisa que a gente falou aqui, quando falou do ataque dos Estados Unidos à Síria, falo dos ataques dos Estados Unidos na região do Irã nesse ano. A gente está falando de um artefato militar que, até o nosso ver, enquanto público geral, era de posse das instituições militares. Isso estar na mão do tráfico de drogas é de uma grande insegurança generalizada, incombatível. E mais, existiam pessoas treinadas para usar tudo isso. Então, para além do equipamento, existe o treinamento, isso já acontece, e existe o grande medo e talvez a grande certeza de que esse vai ser um instrumento militar bélico frequentemente usado na guerra do tráfico e contra o tráfico. E na guerra do tráfico, você tem, em sua maioria, pessoas com menos de 25, 30 anos. O perfil demográfico é assustador. Assustador. Predominantemente jovens, uma vez que a expectativa de vida é muito baixa para quem está na linha de frente do tráfico. Eu não estou falando de quem organiza o crime organizado, de quem dá as ordens, eu estou falando de quem está lá cuidando das bocas, tratando das vigilâncias, tratando das seguranças. É uma expectativa de vida muito baixa. É uma total falta de qualquer tipo de visão de oportunidade de ter uma vida fora daquilo. É um perfil demográfico muito bem definido. Homens pretos e pardos até 25 anos. Agora, o que me assusta, assim, porque desde quando a gente se entende por gente, eu pelo menos, que eu ouço falar em Comando Vermelho, em facções criminosas, o que me parece é que isso vai crescendo numa escala que ninguém imaginava. Ou quando começou, não se imaginava que se chegaria a esse ponto. Alguns livros e filmes dão conta de que o Comando Vermelho surgiu em Ilha Grande, quando alguns presos políticos, na época da ditadura, ficaram juntos com presos comuns, que moravam na periferia do Rio de Janeiro. Um lado aprendeu com o outro. E o lado dos presos comuns aprendeu a se organizar. Depois você confirma se foi isso mesmo. Mas enfim, e assim surgiu o Comando Vermelho, que lidava com droga e pequenos assaltos. Depois houve dissidências. Aí tem o ADA, o Amigo dos Amigos, que era dissidência do Comando Vermelho, entre outras. Mas sobrevivendo ali da venda de droga. Exato. Usando muito também assaltos a banco dos que saíam temporariamente do presídio para poder sustentar a própria instituição interna do Comando Vermelho, da Falange Vermelha, né? Porque surgiu com esse nome inicialmente. Depois, quando se estruturou um pouco mais na década de 80, trocou para Comando Vermelho, mas ele se autossustentava. Esses assaltos a banco, a boca de fumo. Mas era assim, não é mais, era como se fosse pouco. Era isso. Era para trazer droga de fora, vender droga, havia aquela indústria da droga. Aí você tinha o Comando Vermelho, a dissidência do ADA, que era Amigo dos Amigos, depois Terceiro Comando e por aí foi. Mas vendia droga. Isso foi evoluindo num ponto que especialistas em segurança, não é nosso caso, mas é o que eu ouço, dizem que hoje a droga não é mais a principal fonte de renda. Deixou de ser há um bom tempo. A fonte de renda hoje é roubo de carga,
é cigarro contrabandeado e principalmente é exploração do território. Para ter a internet tem que ser o gato net ali do tráfico. Nem sei se eu digo tráfico, da facção. Para ter o gás tem que comprar o gás do tráfico. Enfim, e aluguel e bancos até dentro das comunidades e a população subjugada obrigada a consumir esses serviços. O que eu vou chegar que me parece mais grave é que aí deixou de ser de uma facção criminosa apenas. Aí entraram as milícias. Exato. Porque aí eram pessoas treinadas pelo Estado para lidar com armamento explorando esse território. Eu estou falando isso porque me parece que a gente cresceu numa escala de gravidade que é cada vez mais difícil para o Estado conter isso. É muito difícil. Virou um poder paralelo. Quando a gente usa o termo crime organizado, a gente não está falando de uma coisa que vai quebrar um galho para se autossustentar, como era na década de 70 virada para a década de 80. Eu acho que uma das grandes viradas de chave do Comando Vermelho foi a associação com os cartéis de drogas sul-americanos. É importante lembrar da história do Comando Vermelho no seguinte sentido, o interesse dele nunca foi vender drogas aqui dentro do Brasil, porque na década de 90 nós éramos conhecidos como grandes consumidores de drogas de péssima qualidade, de baixo valor de renda. A intenção dele foi sempre dominar o quê? O fluxo de transporte. A passagem, a saída até o porto e a chegada até um mercado consumidor realmente qualitativo e quantitativo, que era o da União Europeia. Então, para dominar a rota, Mário, olha que coisa interessante, para dominar a logística do transporte e assim virar uma ferramenta extremamente necessária para o cartel boliviano, para o cartel colombiano, para o cartel paraguaio, ele acabava dominando territórios também. Então, quando você muito corretamente fala da territorialidade do Comando Vermelho, da territorialidade do primeiro comando da capital, PCC em São Paulo, e de várias outras falanges que surgiram dentro desse mesmo negócio, a gente está falando de território. Se a gente está falando de território, a gente está falando de rota de passagem e, por consequência, de todas as atividades que possam acontecer dentro desse espaço, que agora é dominado por esses grupos, que são muito bem munidos, que são muito bem armados, que não têm dinheiro faltando. Então, olha que coisa complicada. A segurança pública frequentemente tem crises financeiras para aumentar o número de policiais, para aumentar o treinamento. Por quê? Porque o dinheiro do Estado é um dinheiro limitado. Sim. O dinheiro da facção criminosa é simplesmente inesgotável. Então, você escalona no poder de combate de um jeito que o próprio Estado tem dificuldade. Mas o território é uma coisa muito marcante, porque passa a não ser mais a droga apenas. A droga não é mais a principal fonte de renda. A gente estava falando esses dias do metanol. Deixa eu chamar só o repórter CBN e a gente já volta com a Paula Favarato. Voltamos com a Paula Favarato, professora de Geopolítica. Ela está comentando hoje o poder das facções criminosas. Já citou para a gente como é que surgiu o Comando Vermelho, como essa operação mostrou que o território é dominado, que o Estado não consegue. Tenta, mas não consegue, se é que tenta também assim, de maneira efetiva, acabar com esse poder das facções criminosas e como elas cresceram em poder de maneira escalonada, assim, cada vez maior. Outro dia conversei com o juiz Dr. Carlos Eduardo Lemos e ele defende que facção é crime de terrorismo. O que a gente vê é terrorismo. Assim como no Espírito Santo, alguns soldados do tráfico eles chegam atirando a esmo, sem ter um alvo específico, é terrorismo. Essas ações têm que ser consideradas como um ato terrorista. E ele dizia isso, as facções criminosas, as milícias estão infiltradas não só na região que elas dominam, mas dentro das instituições do Estado. Isso ele falou, e isso eu acho que é um escalonamento mais grave ainda. E ele diz, está dentro da política. Tem partido político com o miliciano e todo mundo sabe que é miliciano e faz parte de partido político. Quer dizer, professor, é mais um escalonamento desse poder das facções criminosas. Mais um escalonamento e algo que também me preocupa muito em uma análise interna brasileira é o quanto esse episódio dessa semana ele vai ser levado, Mário, isso daí a gente já tem visto nos pronunciamentos tanto do governo federal quanto na esfera do próprio Rio de Janeiro, como um jogo de empurra de responsabilidades. Isso, o evento em si também vai ter um desdobramento político interno de quem é a responsabilidade de resolver tudo isso. Qual esfera que tem essa responsabilidade? Isso vai cair naquela grande questão partidária
também aqui no Brasil, que vai fermentar muito no ano que vem, por ser um ano eleitoral, né? E estar dentro da esfera da segurança pública, do Estado, isso tudo deixa muito mais difícil você, de fato, eliminar o problema, porque vira meio rabo de lagartixa, né? Você faz uma ação como essa, você corta o rabo, mas ele vai brotar de novo, e assim mais uma vez. E sobre isso que você falou, né? É sobre a territorialidade e o tanto de atividades que hoje são ligadas à questão do território da droga. A gente estava falando esses dias, todo mundo estava comentando a questão da adulteração por metanol na bebida alcoólica. Tem mão do tráfico nisso também, como tem na distribuição do combustível, como tem na distribuição de absolutamente quase todos os produtos que são essenciais em alguns lugares. É como se difundiram as facções e o poder delas em vários atos que dão dinheiro criminoso. Assim. Olha que coisa difícil de combater na raiz do problema. Nós temos 26 estados na Federação Brasileira, 26 estados, mais o Distrito Federal. O Comando Vermelho tem representatividade em 25 estados brasileiros. Nossa. Aí que está outro dilema também, porque eu posso estar enganado, não sou especialista, mas a gente sempre ouviu que pela Constituição, segurança pública é devido às federações, dos estados. Espírito Santo cuida da sua segurança, Isso. Rio de Janeiro. Contudo, a facção está articulada em vários estados. Está articulado em vários então, estados. não dá mais para obedecer a letra fria da Constituição, porque agora é necessária uma coordenação. Com certeza, eu acho que aquilo que nos cabe muito nesse ano pré-eleitoral é chegarmos à conclusão óbvia de que esse não é um problema que será resolvido ou combatido nas vias normais. Então, se é um problema que virou algo grande demais, eu acho que cabe um grande debate social, civil, jurista, governamental em todas as esferas, de um plano estratégico que envolva de fato todo mundo, sem tanta burocracia, de maneira mais prática e mais efetiva, e todas as instâncias da segurança pública também articuladas, porque parem para pensar sobre uma coisa muito simples. Se há a possibilidade de uma articulação do Comando Vermelho para se transformar num grande plano de negócios que funciona muito bem, como que o Estado não vai se organizar e se articular em pé de igualdade ou de superioridade para combatê-lo? A gente está falando de uma instituição que existe há muito mais tempo do que a facção criminosa. Tudo bem, nesse momento está perdendo, tudo bem não, deixando muito claro, tudo péssimo, mas está perdendo agora, mas não significa que precisa continuar perdendo, mas precisa mudar a maneira que lida com tudo isso. E não é só o Comando Vermelho, hein? Ainda não citamos aqui o PCC de São Paulo, PCC cujo PC de São poder de Paulo. articulação em várias atividades criminosas. Fora do Brasil, inclusive, essas facções do crime organizado, elas hoje não são um problema de cunho brasileiro. Você tem a União Europeia em estado de alerta em relação a tudo isso, você tem os Estados Unidos em estado de alerta, você tem países asiáticos, isso está se transformando em um problema globalizado. Então, há também que se pensar que nós seremos cobrados internacionalmente como membros da comunidade internacional que demos um pouco mais de conta desse recado, que é um recado que hoje está difundido globalmente, mas é um recado de dever de casa próprio. Eu acho importante só frisar mais uma vez, Johnny quer falar, Adalberto também, nós não somos especialistas em segurança pública, estamos passando nossas impressões e ouvindo a experiência geopolítica da Paula Favarato, mas é preciso virar a ficha. Não é mais traficante de droga, a droga ainda gera renda, mas não é mais disso que se trata. Não é mais controlar a rota de droga, é ocupar um território e explorar esse território. Por isso já se usa, a Paula falou, é guerra civil, já é ato de terrorismo para alguns especialistas. Não se trata mais de o cidadão que compra maconha na Bolívia para vender na boca de fumo ou pó. É muito mais do que isso. Agora o espaço está ocupado por criminosos que exploram aquela população. Pois não, Johnny? Olha, sobre isso tem falado bastante com especialistas em segurança pública e eles falam muito desse poder econômico dos traficantes, né? A polícia agora encontrou com um desses traficantes, né, nessa operação do Rio de Janeiro, dados que mostram aí que eles gastaram em um mês 5 milhões de reais para comprar munição e armamento pesado. Entre esses armamentos aí a gente viu muito fuzil, inclusive foram apreendidos quase 100 fuzis lá no Rio de Janeiro.
E muitas armas como essas vão parar em estados como o Espírito Santo, onde tem ali uma espécie de associação, né, como se fossem franquias do crime. É um movimento que mexe muito com a economia, porque a gente está falando de armas extremamente caras que vão parar em estados onde esse tipo de armamento não aparecia nas apreensões. Nos últimos anos a gente tem visto aqui no Espírito Santo mais fuzis, inclusive alguns com mais poder do que a polícia daqui tinha. Conversando com o secretário de Segurança Pública essa semana, ele me disse que estão comprando armamento mais pesado justamente porque eles estão encontrando traficantes com armamento mais pesado. Isso demonstra essa capilaridade deles, e né? isso vira guerra interna, né? Porque, veja bem, se esse poder paralelo dispõe de um armamento extremamente pesado, o governo, por sua vez, investe em armamentos mais pesados, nós estamos militarizando a segurança pública de modo que qualquer ação de embate entre a segurança pública e qualquer facção criminosa mata uma quantidade absurdamente grande de pessoas que não tem nada a ver com tudo isso para uma cidade inteira, porque, gente, o que aconteceu no Rio de Janeiro ontem foi caótico, a cidade parou. Eu trabalho com amigos do Rio de Janeiro que disseram não existia nenhum carro na rua para eu voltar para casa do trabalho, ninguém tinha segurança de parar para fazer um Uber, ou o ônibus não estava circulando, outros pontos da cidade estavam completamente parados. Então a gente percebe que é a guerra civil. Então a gente está tendo... Nós estamos observando uma militarização do espaço que deveria ser o espaço da segurança pública. E, nesse sentido, quem perde integralmente é a sociedade. Dalberto, quer dar um depoimento? Quero sim, Paulo. A gente estava falando um pouquinho sobre essa questão, Paulo, queria abordar da exploração do território, desse poder paralelo. Porque tem umas 3 semanas eu tive a oportunidade... Eu estava no Rio de Janeiro e eu fui até uma comunidade onde estava tendo uma festa. E lá, o relato que a gente tem que é o seguinte... Motorista, por exemplo, de Uber, 99, enfim, não existe uma permissão para que eles entrem nessas áreas. Então, assim, o que se tem é um transporte, botar entre aspas, clandestino de alguma maneira. Alternativo, que só determinados motoristas ali, eles podem acessar essas áreas. E eu fiquei pensando, Paula, do ponto de vista, até do direito mesmo, do direito de ir e vir, isso é uma exploração de território. Armas, você viu muitas armas assim também. Armas, você vê armas, entendeu? Então, assim, dá pra você ver armas. Então, assim, só acessa lá quem realmente... Existe uma autorização, entre aspas, para que o motorista, ele possa acessar determinada região. É o território ocupado. É um território, você vê que facção. realmente ele era ocupado. E você não vê a presença do Estado, né? o que você está descrevendo aí pra gente é literalmente a constituição do território, da territorialidade, do conjunto de leis para que as coisas funcionem, o conjunto de regras que existem para manter uma mínima ordem, entre aspas, ou melhor, um ordenamento de atividades, e que precisa ter uma liderança, e que tem também, é muito interessante falar sobre isso, e que se tem ordens, se tem liderança, se tem território definido, se tem regras, também tem punições completamente fora da questão jurídica e constitucional que existe dentro do território brasileiro, que são ordens próprias, bem paralelas, um código de posturas que existe para quem descumpre essas regras. Você está criando, dentro de um território, que é o Rio de Janeiro, que é um território dentro do Brasil, está criando um território com regras próprias, como se fosse um narco-estado. Por isso que o nome funciona muito bem. O nome é muito aplicável, porque tem tudo, tem a institucionalização, tem a definição do poder, tem a área, tem as regras, tem o que pode e o que não pode, tem o que acontece caso você desobedeça. É um universo completamente paralelo. E, de novo, eu volto à grande questão, que é a que precisa ser central, e todos são finalistas em relação a essa linha de raciocínio. Você pode conversar com diferentes pessoas a respeito, mas eu acho inevitável a gente chegar a essa conclusão. A grande questão é que existem pessoas cuja vida estão completamente girando em torno disso e que são sempre as maiores vítimas de toda essa questão. Estou falando do seu José, da dona Maria, do seu Pedro, do seu João, das crianças que não podem sair para estudar porque estão no meio disso tudo. Então, a ação do Estado, nesse sentido, com a pouca eficácia para combater essa estrutura como toda, está virando necropolítica. Está virando aquilo que a gente chama de um grande derramamento de sangue, cujo objetivo central, que é desarticular a facção criminosa,
não está sendo cumprido. Então, tem coisas estruturalmente erradas sendo conduzidas nessa questão toda, e nós não estamos aqui do lugar da nossa posição de não sermos especialistas em segurança pública, mas de sermos cidadãos. Estamos observando tudo isso acontecer, que existem problemas estruturais que precisam ter soluções mais estruturais. E como cidadão é nosso dever cobrar das autoridades públicas que liberte essa população, que a população não fique subjugada por criminosos, por bandidos, né? Nessa operação apareceram relatos, você disse, há ordens próprias de torturar pessoas da comunidade porque não obedeceram, enfim. As vítimas são as pessoas de bem, que trabalham, que precisam ter o Estado presente para que ela exerça a sua cidadania. Professora Paula, muito obrigado por ter vindo. Só vou deixar uma última informação que eu acho importante dizer também, que a gente está dizendo dessa territorialização, né? A ocupação de um território, domínio de um território por uma facção criminosa aqui no Espírito Santo. Delegados da Polícia Civil e o secretário estadual de Segurança afirmam que isso aqui ainda não acontece. E eu espero que o ainda seja com ad eterno. Assim que aqui não há nenhuma facção que domine o território. Que um policial do Espírito Santo consegue entrar, não vou dizer sem dificuldade, mas sem grandes restrições em qualquer área do nosso estado. Aqui é ainda assim muito diferente do nosso estado vizinho do Rio de Janeiro. Muito obrigado, professora. Um abraço a todos, uma boa semana e melhores notícias pra gente. Se Deus quiser.